Que Jesus não nasceu em 25 de dezembro, todo mundo já sabe. Mas agora, onde os outros elementos do Natal entram nessa história? Isso nos foi muito mal contado. Afinal, não haviam duendes ou pinheiros nevados na Palestina. Muito menos Papai Noel ou uma discoteca com luzinhas coloridas piscando para os Reis Magos dançarem. Claro que, ao longo dos séculos, muitos elementos foram incorporados e adaptados para que a festa de Natal tivesse a cara que conhecemos hoje. Mas, para que a gente entenda realmente o que estamos comemorando e tudo faça sentido finalmente, nós vamos voltar não para a Finlândia, nem para a Rússia, muito menos para São Nicolau, que foi um personagem posterior utilizado pela igreja para tentar cristianizar a história por trás do Papai Noel. Temos que voltar para os celtas, para a espiritualidade dos druidas, embora nem todo celta fosse druida, pois esses eram os sacerdotes e sacerdotisas daquele povo, sábios e sábias da natureza. Os druidas celebravam o solstício de inverno, chamavam e chamam de Alban Artan, quando o dia é mais curto e a noite mais longa, e o frio se espalha pelas terras após um longo inverno. O solstício era também um momento em que eles comemoravam a esperança e celebravam a luz, luz da vida, essa qual eles aguardavam como o fim daquele período. Era na noite mais longa e no frio mais árduo que a resiliência, a equanimidade e a paciência se convertiam em clamor evocativo da luz, um anúncio de que os tempos sombrios viriam a findar e o sol brilharia outra vez ainda mais forte e brilhante. O solstício era celebrado na segunda dezena do mês de dezembro e todo o período era envolvido por simbolismos muito significativos. As casas eram adornadas com muitas luzes, feitas de pequenas velas, para simbolizar o chamamento daquela claridade maior. Também promanada pelo elemento fogo, que era gerada pelo sol. O princípio de semelhante atrai semelhante era levado a sério pelos celtas em seus rituais. Hoje, as pequenas lâmpadas enfeitam nossas varandas e janelas e não desconfiamos que não são meros enfeites, mas lembretes da importância da luz material e espiritual na nossa vida. O pinheiro, por sua vez, a essa época, era uma árvore louvada pela sua sabedoria, pois era a única que no ápice daquele inverno não perdia suas folhas. Ao contrário, permanecia em quietude paciente, aguardando a luz reinar novamente, sem perder a sua integridade. Hoje, elas adornam as nossas casas, celebradas com enfeites à época do Natal, e não imaginamos o motivo nem a importância da mensagem que carregam. As guirlandas eram um símbolo sempre vivo da sabedoria cíclica da vida e daquilo que os celtas chamavam de roda do ano, com seus 8 festivais principais, sendo o solstício um deles. Isso ajudava eles a lembrar que, mesmo diante do rigor daquela estação, tudo passa e tudo passaria. E que aquilo fazia parte da dança de equilíbrio da natureza. Em nossos dias, penduramos as guirlandas em nossas portas e mal desconfiamos que a sua sabedoria é tão grande quanto a sua beleza. Os druidas também dividiam, simbolicamente, o ano em 2 regências principais. A parte clara e quente, representada por verão e primavera, era regida pelo rei Carvalho, que trazia a altivez, a energia, a jovialidade ativa. E a outra parte escura e fria, representada pelo outono e inverno, era regida pelo rei Azevinho, que quando antropomorfizado era simbolizado por um velhinho sábio, bondoso e gentil. O rei Azevinho, por sua vez, vestia um grosso traje vermelho, simbolizando o pequeno fruto dessa planta, também vermelho. Tinha longas barbas brancas e era parrudo para aguentar o inverno.
Hoje em dia, as guirlandas mais tradicionais de Natal são feitas de azevinho e visco, mas daqui a pouco falaremos do visco. Um dos símbolos do rei azevinho são as galhadas, encontradas em animais como o gamo, o cervo e a rena, que representam purificação, majestade espiritual e espiritualidade. A rena, aliás, era símbolo clássico do inverno. Nas histórias, tanto tradicionais quanto atuais, de Papai Noel, seu trenó é puxado por 4 pares de renas, ou seja, 8 animais. No Ogã, alfabeto secreto dos druidas, o número 8 é o número que justamente representa o azevinho. Além do que na numerologia celta, sempre que o 8 está presente como um símbolo, ele representa as 8 festividades principais na roda do ano celta. 8 festividades essas que puxam a roda do ano para frente e faz ela andar. Além de ser uma época de acolhimento familiar e aconchego, uma necessidade natural diante do rigor do inverno, era uma época também em que os adultos se preocupavam em distrair as crianças com afazeres criativos, brincadeiras e até pequenos brinquedos artesanais. Porque quem mora no hemisfério norte sabe que, durante esse período austero, existe uma predisposição ao desânimo e até à depressão. Imagine, um longo período escuro e frio. E ninguém quer ver os seus familiares assim, ainda mais as crianças. Dessa forma, era um tempo também de união. Hoje nós esnobamos muitas vezes a presença dos nossos parentes nas festividades, reclamando e criticando-os. E não imaginamos que naquela época isso era algo muito maior do que mera formalidade. Tinha a ver com a sobrevivência. A família era e é vital para permanecermos vivos, íntegros. Agora, lembra que eu falei também que as guirlandas, além do azevinho, eram feitas também de visco? O visco, ou viscum album, era chamada pelos druidas de a planta que a tudo cura. E era considerada a planta mais sagrada de todas para esses sábios da natureza. Hoje, principalmente no hemisfério norte, é costume beijar a pessoa amada debaixo do visco, quando esse está presente sobre a lareira, no console da lareira, na noite do Natal. O visco é uma planta semiparasitária, que cresce no alto das árvores, e isso era usado pelos druidas para representar o princípio espiritual que nasce diretamente do céu para a terra sem tocar no chão. É a vida que não nasce a partir da terra, mas que vem diretamente do alto como um presente sagrado dos planos maiores da vida para os humanos aqui na terra. Há pesquisas hoje em dia sobre as possíveis propriedades do visco contra o câncer. Além de seu potencial de cura e de seu simbolismo sagrado, o visco também dá um frutinho branco, que era associado pelos druidas ao esperma e representava o sagrado masculino, conforme a gente pode chamar hoje. Acontece que esse pequeno fruto dado pelo sagrado visco aparecia justamente em meados da época do solstício de inverno. E havia uma cuidadosa cerimônia druídica para colher esse visco. Assim, junto com todo esse conjunto de representações e símbolos que convergiam para uma celebração espiritual da luz, tínhamos esse importante período para os celtas. Não é novidade, contudo, que a igreja, ao expandir seu domínio, apropriava-se das tradições de outras culturas e, modificando seus significados, adotava como suas. Isso aconteceu várias vezes, e esse fato está presente até mesmo em datas que acreditamos ser puramente católicas, como a festa de São João, dia de finados, dia de todos os santos, etc., que também tiveram a sua origem em festas claramente celtas. Personagens históricos também passavam por essa apropriação e ressignificação, como é o caso da Santa Brígida, por exemplo, que tomou o lugar da deidade Brígide do panteão celta, e do próprio São Nicolau, que foi a alternativa da narrativa católica para justificar a presença no Natal de uma figura ligada aos druidas,
o rei azevinho. Como esses símbolos, festas e arquétipos já eram muito fortemente ancorados na mentalidade coletiva, era mais fácil adaptá-los e destituí-los do seu significado original do que simplesmente ir contra os costumes do povo e acabar com tudo aquilo. Isso ia gerar resistência e revolta. Assim, precisando de uma data simbólica para representar o nascimento de Jesus na Terra, que não tem essa data na Bíblia, encontraram nesse contexto a situação ideal, a celebração do nascimento da luz, que vem para a Terra para livrar a humanidade da escuridão e dar vida e vida em abundância. Um presente divino que desce diretamente do céu, sem ter nascido de concepção meramente humana, terrena, mas sim por intervenção direta do divino. Uma figura masculina sagrada que vem realizar a promessa da esperança rediviva e concretizada. Assim, a convergência desses fatores culturais, folclóricos e espirituais, junto com os anseios da igreja, acabou culminando no formato que conhecemos hoje como Natal. É claro que os duendes não eram traços culturais do berço do nascimento de Jesus. E mais claro ainda que não interessava muito falar da onde isso tudo realmente tinha vindo, né? Por isso tanta desinformação. Principalmente porque os druidas tiveram a sua história deturpada em dois grandes momentos principais. O primeiro, quando os romanos invadiram seus territórios, destruíram tudo e mataram todos, e depois, quer dizer, quase todos, e depois, numa tentativa de quererem justificar a superioridade dos conquistadores diante dos conquistados, após o etnocídio causado, fizeram propaganda falsa e negativa dos druidas para justificar seus próprios atos de barbárie. Ou seja, os romanos matavam os outros, mas os outros é que eram os bárbaros e primitivos, tá? O reforço dessa propaganda negativa aconteceu em um segundo momento com o avanço da igreja, que condenava tudo aquilo que não era a sua própria crença, apesar de usar os símbolos e festivais dos outros para si depois, não é? Tudo bem, né? Contudo, hoje já se sabe que grandes mentes da humanidade consideravam os druidas como incomparáveis filósofos espirituais, pacificadores e grandes sábios, que conseguiam sintetizar a expansão da consciência e do autoconhecimento com uma responsabilidade igualmente crescente em relação ao planeta, à vida e à natureza. Pitágoras, Allan Kardec, Leon Denis, Madame Blavatsky, Jâmblico, Diodoro da Sicília, Florus, Lucano e até Rudolf Steiner são alguns dos grandes nomes que tinham a sabedoria dos druidas em um alto grau de consideração. Inclusive, talvez a maior sincronicidade irônica acerca desse assunto todo, envolvendo o nascimento de Jesus, a tradição dos druidas e o Natal, seja exatamente a seguinte. O livro O Médium dos Pés Descalços, do escritor Carlos Bacelli, é uma obra biográfica do médium brasileiro Francisco Cândido Xavier, o Chico Xavier, trazendo passagens da vivência do autor com o médium. Chico, que inclusive também dizia ter sido druida em uma vida passada, segundo cartas assinadas em próprio punho para amigos como Canuto Abreu e Clóvis Tavares, isso já está publicado inclusive, trouxe grandes revelações. Segundo o livro biográfico, abre aspas, muita coisa que Chico nos contava não está nos livros, ou seja, os amigos espirituais não abordaram nas obras de sua lavra. O fato é que Chico sabia muito mais que os livros nos transmitiram. Infelizmente, ele regressou à pátria espiritual sem encontrar receptividade para efetuar maior semeadura de conhecimento entre nós. Numa oportunidade, ele nos disse que era para Jesus ter nascido entre os druidas nas Gálias. Todavia, o plano inicial para sua vinda à Terra teve que ser alterado. É que, pressentindo a sua encarnação, as falanges das trevas se movimentaram e, na tentativa de impedir que ele viesse, inspiraram o imperador romano Júlio César a invadir e conquistar as Gálias. Fecha aspas. Assim, seria duplamente irônico se Chico estiver certo,
Primeiro, porque a festa que celebra a vinda de Jesus para a Terra é justamente uma festa de origem druídica. E segundo, porque a instituição religiosa vigente, para converter e condenar a crença alheia, como é o caso que fizeram com os druidas, utilizavam da autoridade do nome do próprio Jesus, sem imaginar que, segundo o plano inicial da espiritualidade, segundo essa teoria, era para ele ter nascido justamente na minoria que a instituição condena em nome dele. Contudo, assim como a luz que sempre brilha independente do período em que foi acobertada e brilha ainda mais viva, que essa compreensão nova do Natal possa nos trazer mais consciência para essa data que celebra a luz, o amor e tudo aquilo que Jesus e tantos sábios e sábias do planeta, de tantas culturas em clima de universalismo e fraternidade universal, deixaram para a gente. Que seja sempre a celebração da vitória da vida e da vida em abundância, como o próprio Jesus, homenageado nessa data propícia, veio nos trazer. E que, como os druidas também ensinam, que a nossa espiritualidade seja mais baseada em valores do que em dogmas, em sabedoria do que em arrogância, e que, da mesma maneira que adoramos o Criador em nossas celebrações religiosas, também possamos respeitar e preservar a sua criação na abençoada senda dos nossos dias. Feliz Natal. Auen. Gente, só mais alguns recadinhos antes da gente encerrar esse vídeo. É o seguinte, o primeiro, como a gente está em clima de Natal, eu vou deixar aqui embaixo um link de uma vaquinha virtual para que a gente possa ajudar um irmão nosso que está em dificuldade. Você vai clicar aqui, você vai conhecer a história. Eu peço que, se você puder transbordar em generosidade, em abundância nesse momento, de caridade, de amor e de união, dá uma olhada no link da vaquinha que eu vou colocar aqui embaixo para que a gente possa ajudar esse nosso irmão que está em dificuldade, que está fazendo muito também para auxiliar a família dele. O segundo recado que eu quero passar para vocês é que eu também sou artista, e quando eu li essa declaração do Chico, dizendo que Jesus era para ter nascido entre os druidas, eu fiquei imaginando como teria sido caso isso tivesse acontecido, e resolvi fazer uma pintura a óleo para retratar, na minha visão, como que isso seria. Este daqui não é a pintura original, ela está em outro lugar. Mas eu reproduzi e disponibilizei algumas para quem quiser. Essa daqui está adornando a minha árvore de Natal. É um Jesus que, ao invés de carregar uma coroa de espinhos, ele carrega uma coroa dourada de folhas de carvalho. E nos apresenta uma folha, esse símbolo da natureza, uma folha de carvalho, nos mostrando que a simplicidade é a solução para tudo, a humildade, a sabedoria natural. Então esse Jesus conectado à vida, afirmativo à vida, que traz também esse apelo de eco-espiritualidade, da gente pensar no meio ambiente, justamente nesse momento que, poxa vida, se as pessoas que falam tanto em fraternidade, em amor, em Deus, se elas não conseguem cuidar do planeta, o que vai ser daqui? Então, essa é a mensagem de esperança que esse retrato traz. Se você quiser, ainda tem algumas. Eu vou deixar o site da Colab aqui embaixo para você adquirir, pôr no seu altar, na sua árvore de Natal, ou inclusive presentear as pessoas que você ama nesse momento agora de festividade. Ou também para te lembrar na sua casa dessa proposta que a gente está trazendo aqui. Além disso, para quem tem interesse em druidismo, nós temos um curso voltado para isso aqui na nossa escola, que é o curso Auen, de meditação druida. Então é um curso de meditação, tá? Que a gente traz toda essa questão. Eu sou pós-graduado, inclusive, nessa área de yoga. E a gente traz a questão da meditação, de como a gente trazer isso para a nossa vida, essa calma, essa paz, inclusive tornando a nossa vida uma grande meditação ativa. Mas a novidade aqui é com base na sabedoria da filosofia espiritual dos druidas. Então é um curso de meditação, um curso de druidismo, não tem nada de sectário, não tem nada de converter nada, de dogma, não é isso. É a gente estudar a sabedoria antiga desse povo para entender como que essa sabedoria natural, esse conhecimento espiritual profundo e ancestral pode nos ajudar no nosso caminho e que a gente também consiga ficar mais conectado ao nosso self, ao nosso eu maior, junto, em harmonia, em equilíbrio com toda a natureza. Então a gente tem essa proposta de eco-espiritualidade. Temos também na nossa escola
o curso de meditação para crianças, mas aí é completamente laico, não tem tradição nenhuma junto. Vou deixar aqui todas as informações para você ficar sabendo. E é isso. Caso vocês também queiram se tornar padrinhos ou madrinhas do canal, que eu agradeço imensamente, clique aqui embaixo em tornar-se membro. E eu vou deixar o Pix da nossa página aqui, para quem quiser também, está aberta a nossa caixinha de final de ano, quem quiser contribuir aqui para ajudar o nosso projeto a avançar. Já faz quase 10 anos que a gente está aqui, sempre trazendo as mensagens, as reflexões e as aulas, as palestras para vocês. E fica aqui também a oportunidade de você ajudar a gente. Fica na paz, brilha a sua luz, receba um beijo na alma e um abraço do tamanho do sol.